Segunda-feira, começo de semana, e está entrando no ar a partir de agora mais um 5 Minutos de Fama especial BBB 25. Faltam apenas 8 dias para terminar o programa, 8 dias para a gente saber quem vai ser o grande campeão ou a grande campeã do reality, mas enquanto não chega a grande final, a gente vai aqui acompanhando tudo o que acontece. Agora são momentos decisivos na casa, tem muita coisa ainda para acontecer, ainda não dá para a gente dizer ao certo quem vai ser, né? Quem são os favoritos. A coisa ainda está um pouco dividida. Eu acho que a partir do próximo paredão, quando já tiver aí o top 5, a gente já vai começar a ter uma noção, né, desse panorama do que realmente vai ser a grande final. Nessa edição aqui do nosso programa, a gente vai falar sobre a eliminação do Vinícius. Ele deixou o confinamento na noite de ontem com 52,69% dos votos. O Vinícius foi para esse paredão indicado pela casa, ele foi o mais votado da casa. Depois teve a Renata, que ficou com 46,23% dos votos. A Renata chegou até esse paredão através de uma dinâmica onde a dona Joselma, o Diego e a Vitória votaram nela e ela foi direto para o paredão. E teve ainda a Vitória, que ficou com 1,08% e foi indicada para esse paredão pelo líder João Pedro. Ao todo foram somados 136.259.718 votos. Deu uma subida, viu? Bom, gente, a saída do Vinícius, né, para a gente poder analisar, como a gente sempre faz aqui no nosso programa, a saída do Vinícius, eu acho que o que desencadeou agora nessa reta final foi o fato dele ter dado a imunidade, ele era o anjo, e ele deu a imunidade para a dona Joselma. Foi um momento bastante difícil, onde ele agiu muito com o coração, onde ele usou pouco a estratégia dele de jogo, né? Eu acho que ele agiu mais com o coração mesmo, mas naquele momento ele poderia ter colocado o colar da imunidade no Guilherme. Se ele tivesse colocado o colar da imunidade no Guilherme, eu acho que muita coisa teria acontecido de forma diferente. A gente teria visto a dona Joselma no paredão, testado ela num paredão. Eu acho que a gente também teria visto um novo cenário, né? E talvez o Vinícius não tivesse sido eliminado nessa edição, não tivesse sido eliminado nesse paredão e poderia estar chegando ao top 5, né? A trajetória do Vinícius na casa, a gente viu que ele era um participante bastante competitivo, um participante que estava ali realmente envolvido em tudo que acontecia do BBB. No começo, acho que ele perdeu um pouquinho de tempo defendendo muito, né, a Aline, que era a parceira dele, amiga dele, mas era aquela coisa de dupla mesmo. Eu acho que isso ia acontecer com quase todo mundo. Quando eles fizeram essa proposta de dupla, eu acho que o objetivo era esse mesmo, era fortalecer, e um dos dois ia sair mais forte, né? Ia continuar, na verdade, o jogo mais forte. Foi o caso do que aconteceu com o Vinícius. Ele depois começou a se perder um pouquinho ali da Aline, quando a Aline foi pro lado do Diogo, mas aí ele buscou novos caminhos. A questão toda é que ele buscou novos caminhos, mas ele não fez alianças muito fortes. Então, nessa reta final, eu acho que o que pesou para ele foi a ausência de alianças fortes, a ausência de grandes parceiros, né, que tivessem realmente ali no fechamento com ele, fechando mesmo, jogando junto com ele. Eu acho que o que faltou foi um pouco disso, mas em todo momento a gente viu aí o Vinícius como um grande jogador. Eu acho que ele foi um dos participantes que mais se destacou dessa edição, não pela história dele ou pelo que ele tenha falado dentro da casa, mas eu acho que pela questão da jogabilidade mesmo. No discurso do Tadeu, eu sempre destaco aqui, né, umas partes, ele disse uma coisa bem interessante, foi o seguinte, abre aspas, o esforço nessa reta final para aqueles que acreditam que o jogo ainda não acabou, fecha aspas. É importante porque ainda não tem nada definido. Eu acho que já tem participante ali que está meio assim, ficando já cansado realmente, né? Já são mais de quase 3 meses realmente ali, faltam 8 dias apenas, mas ainda não tem nada definido no jogo, né? Isso aí também é importante a gente destacar. E teve uma outra coisa que ele disse em relação ao Vinícius, a saída do Vini, que foi assim, ainda cabia articulação e estratégia, e realmente cabia articulação e cabia estratégia. Nessa reta final, ele poderia não ter dado esse colar para a dona Joselma, ele poderia ter dado a imunidade para o Guilherme, e aí a gente veria um outro cenário. É muito importante pensar, né, nessa questão de jogo, e eu acho que faltou um pouquinho
disso para o Vinícius. Foi uma saída bonita, foi uma saída emocionante, eu acho que foi uma saída assim, com muita postura, assim como ele foi durante todo o tempo do jogo. Teve, claro, o choro, né? O choro daqueles que ficam, o choro daquele que parte, e ele disse ali uma coisa bonita, ele fez uma citação da música do Bêbado e Equilibrista, né? Interpretada pela Elis Regina, que o show tem que continuar, né, que a coisa não pode parar. Então, assim, ele demonstrou ali que realmente ele foi uma realização de um sonho para ele foi ali buscando um sonho, buscando uma realização também, e eu acho que em parte ele conseguiu sim, ele conseguiu passar uma mensagem bacana para o público, eu acho que até de motivação também, em relação a algumas questões que ele levantou dentro da casa, e eu acho que se ele não tivesse falhado tanto agora, nessa reta final, nesses últimos instantes, são os últimos dias de confinamento, são as últimas semanas, tudo bem, mas ainda tem jogo rolando, então assim, não dá para amolecer, não dá para afrouxar nessa reta final, e ainda mais em relação à questão da falta de alianças, como foi o que aconteceu com o Vinícius ali dentro. Mas fora disso, ele foi um jogador bem bacana, eu até não estava torcendo por ele, mas de uma certa parte do jogo para cá eu passei a torcer por ele também, não para que ele ganhasse, mas para que ele chegasse até a final. Aliás, eu ainda não tenho finalista, não consegui ainda traçar um finalista, mas o Vinícius, eu acho que ele jogou bem, ele representou bem a terra dele, o povo nordestino, e eu acho que foi uma passagem assim bastante bonita, né, e bastante significativa dentro da casa do BBB. Quando ele saiu lá da casa e foi direto para o palco com o Tadeu, ele disse que um dos maiores adversários dele, aliás, o grande adversário dele, era ele mesmo, e que ele saiu sim com frustração, ele não saiu muito satisfeito, né, porque ele queria ter chegado até a final, ele queria ter ido mais adiante no jogo, mas infelizmente, como eu falei, ele era um bom jogador, ele se entregou muito nas provas, teve ainda aquelas participações que ele fez, né, como o castigo do Barrado no Baile, onde ele foi por 2 vezes, ele foi indicado a 5 paredões, e assim, eu acho que ele mostrou muita garra, muita superação durante esse momento de jogo, esse tempo de jogo, mas assim, o fato também de ter ido para 5 paredões pode ter feito com que ele acreditasse que ele estava muito forte, porque ele sempre voltava. Então, assim, muitas coisas passam na cabeça dos jogadores e, assim, a gente não consegue pensar com a cabeça deles, né? Então, a gente especula, a gente tenta chegar um pouquinho perto, mas eu acho que talvez em relação ao Vini, ele tenha acreditado que ele estava bem aqui fora, estava forte, e nas enquetes que aconteceram ontem, né, até ontem, antes do resultado final, teve uma oscilação. Durante um tempo a Renata ficou na frente dele, a Renata estava entre as indicadas, ela era a indicada para sair no lugar do Vinícius, depois ela deu uma quedinha e o Vinícius subiu, coisas de torcida também, eu acho, mas o fato é que isso tudo fez com que ele acabasse, eu acho que, como eu falei aqui, amolecendo no jogo. Eu acho que ele poderia ter sido, nessa reta final, mais enérgico. Ele não estava jogando no ataque, eu acho que ele estava bastante na defensiva, porém, quando mexiam com ele, ele atacava, mas eu acho que ainda faltou ali muito movimento dele em relação a se impor mais, em relação a ele vestiu a camisa, mas eu acho que faltou assim aquele temperinho final que faz toda a diferença, né? Antes dele ir embora, ele também falou uma coisa muito interessante lá no gramado, que foi o seguinte: ele disse que a gente via o orgulho dele por ter colocado a cidade dele no mapa, né? Ele falou, olha, eu coloquei minha cidade no mapa, eu me coloquei no mapa, a cidade dele é Nazaré, na Bahia, então eu acho que isso tudo também é importante, essa questão de se colocar, essa questão de defender o seu lugar, de defender o seu povo, de defender a sua raiz. Acho que isso tudo é um mix de fatos que acabam combinando, né? Acaba assim fazendo com que o jogador tenha um diferencial sim na casa, porque quando ele luta, né, em nome do povo dele, em nome da origem dele, eu acho que isso dá um diferencial, mas infelizmente o Vini, ele vacilou nesse sentido. Se ele tivesse pensado mais em termos de jogo e menos com o coração, não tenho nenhuma dúvida de que ele estaria assim entre o top 5 e quem sabe até no top 3.
E como já é de praxe nesses dias de modo turbo, onde tudo é muito acelerado, tudo é muito corrido, inclusive o nosso programa de hoje também, depois da saída do Vinícius teve o quê? Prova do líder. Foi uma prova bem legal, achei que foi uma prova bastante dinâmica, uma prova que exigia dos participantes muita agilidade, também raciocínio e um pouquinho de sorte, né? E aí, falando em um pouquinho de sorte, quem venceu a prova? O João Pedro. Ele foi para a final com a Renata, mas acabou vencendo a prova e aí, com isso, ele continuou na liderança, né? Ele manteve, estendeu um pouquinho mais a liderança dele. Aí, claro, teve formação de paredão, porque é modo turbo. Nessa formação de paredão, o João Pedro, ele mudou a estratégia dele de votos, ele não indicou a Vitória de novo, né? Ele quis testar ali o Guilherme, e aí ele colocou o Guilherme como sendo o indicado dele para esse paredão. Aí eu acho que vai acontecer uma mexida no jogo. Eu acho que agora sim vai dar a oportunidade que o Vinícius jogou fora. O João Pedro, ele pegou, colocou o Guilherme ali, né, no paredão, indicação do líder, é direto para o paredão, não tem mais bate e volta. Depois teve votação da casa e a mais votada pela casa, com 4 votos, foi a Renata. A segunda mais votada foi a dona Joselma. Com isso, o paredão foi formado: Guilherme, Joselma e Renata. Quer dizer, agora temos genro e sogra. A última dupla de sobreviventes, né, das duplas, a última dupla chegando até essa... A gente já pode dizer que é praticamente uma final. Faltando 8 dias, é praticamente uma final. Mas nesse momento agora tão importante, fica a pergunta, né? Quem será que vai sair nesse próximo paredão? A votação já foi aberta, obviamente, desde ontem. E aí a gente tem, então, o Guilherme, a dona Joselma e a Renata. Vai ser uma votação difícil, eu acho que vai ser algo bastante... vai ser um grande divisor de águas, eu acho que vai ser um momento de muita decisão, mas também um momento muito importante dentro do jogo. Lembrando que a Renata está jogando sozinha, ela não tem mais ninguém, não tem aliados, não tem mais ninguém. A dona Joselma continua jogando com o Guilherme desde sempre, a gente já sabe disso, né? Eles continuam jogando desde sempre, porém, apesar de tudo, o Guilherme e a dona Joselma não têm 100% do apoio do Diego Hipólito e da Vitória. Ou seja, a coisa está muito apertada mesmo. Porém, também, Vitória não está nesse paredão, né? Vitória que já está indo para vários paredões. Isso acaba fortalecendo o jogador. Eu acho que é dar tiro no pé, mandar participante várias vezes para o paredão, né? Se você mandou 1, 2, seja pelo líder, seja pela casa, e aí ele volta 1, 2, vamos parar para pensar, vamos dar oportunidade para testar outros participantes. Então eles estão resolvendo fazer isso agora, na reta final do jogo. Vamos ver, a coisa tá quente aí. Quem será que vai sair nesse paredão? Guilherme, Joselma ou a Renata, hein? Vamos ver. Eu comecei a ver as pesquisas entre o final do programa de ontem e agora o início das gravações aqui do nosso programa e a coisa tá tensa, viu? Tá bastante tensa. Antes da gente terminar esse programa, que hoje é bem curtinho, vamos falar aqui sobre uma coisa bem legal que aconteceu na edição de ontem do BBB, né? Que foi o Tadeu ter anunciado que já está disponível na internet, no Mercado Livre, os bonequinhos dos dummies, exatamente, os mini dummies que fizeram tanto sucesso nessa edição, que ganharam vida, que viraram personagens, não só os mini dummies, mas também os dummies da casa, que agora estão interagindo mais, estão jogando também, né, de uma certa forma, não pela disputa do prêmio, mas eles estão ali ajudando dentro do jogo, mas também não é uma ajuda para facilitar, viu? Porque eles têm marcado presença muito nas provas, nos desafios dos monstros, né? Mas os mini dummies foram lançados pelo Mercado Livre, a venda pelo Mercado Livre, e já está disponível. Tem tudo dos mini dummies. Eu achei muito fofinho. Tem boneco de pelúcia. Para vocês terem uma ideia, o boneco de pelúcia dos dummies, ele custa R$ 169,90. Não é um preço barato, acho que para o grande público, né? Mas acho que depois que o programa terminar, o preço vai dar uma caidinha. E além dos mini dummies de pelúcia, tem ainda muita coisa, né? Dos mini dummies. Tem caneca por R$ 78,90. Camisa com dizeres, né? Camisas temáticas dos mini dummies também por R$ 78,90. Tem muita coisa legal. Eu acho que os mini dummies foram um acerto dessa edição,
eles que também viraram quase ajudante de palco ali do Tadeu. Eu achei muito legal isso, acho que foi uma ideia incrível do pessoal da arte, da tecnologia e da própria direção também. E agora eles ganharam aí destaque nas lojas, nas lojas virtuais, destaque como produto, viraram um produto também. Então agora a gente tem produtos do robô, né, do BBB e também dos mini dummies. Parabéns para todo mundo que criou esses personagens, que teve essa iniciativa. Eu gosto muito e eu vou esperar o preço baixar um pouquinho, viu? Porque também, gente, vamos combinar, né? A gente está vivendo num país tão difícil, com tudo tão caro, preço dos ovos lá em cima, verduras e legumes lá em cima, tudo estranho nesse momento. Não dá para a gente desembolsar assim R$170 para comprar o mini dummy. Mas daqui a pouquinho o preço com certeza vai baixar, deixa o programa terminar. E aí, claro, a gente vai guardar essa recordação, né, de mini dummy que eu achei muito fofinho, muito legal. O programa está terminando, agora são 8 dias, né? Faltam apenas 8 dias, 6 participantes na casa. Gente, top 5. Daqui a pouquinho tem um top 5. E eu volto na quarta-feira com o eliminado da semana, os últimos acontecimentos da casa e já esse clima de despedida. Então, não se esquece, viu? A gente tem um encontro marcado nessa semana, na quarta-feira, com o eliminado da semana, o eliminado que vai sair amanhã, na terça-feira, e tudo que vai estar acontecendo, os principais destaques da casa mais comentada e mais vigiada do Brasil. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência e a gente se vê. Até lá!